Esse é o seu Historiência de volta aqui ao ar com a nossa terceira e última parte sobre os astecas. O que é que teremos nesse momento, Nayara? Nessa última parte sobre os astecas, nós vamos falar um pouquinho sobre a matemática deles e a astronomia. Então, roda a vinheta, Daniel. Nos dois primeiros blocos, nós vimos uma capacidade incrível de engenharia por parte dos povos astecas. Agora, para ter uma engenharia tão desenvolvida, é necessário também ter conhecimentos matemáticos, né? Com certeza. E o legal dos astecas é que eles pegam um sistema matemático um pouquinho parecido com o dos maias. Na verdade, até a notação é semelhante, que eram 3 símbolos diferentes, uma espécie de concha, um pontinho e uma risca. Vocês têm aqui. Isso. E aí, com esses 3 símbolos, eles conseguiam contar e fazer um sistema que tinha a ideia do zero. E isso era o suficiente para poder marcar qualquer número que fosse necessário. O zero deles, então, tinha uma lógica semelhante ao zero dos maias. Bacana. No caso da matemática, então, um ponto muito importante eram os rituais, né? A própria cultura asteca estava muito ligada ao desenvolvimento da sua matemática, especialmente na polêmica dos calendários, né? Sim. Os calendários são feitos com base em observações astrônomas, assim como os calendários maias, eles também são bem semelhantes aos astecas. E com base na movimentação dos astros, eles definiam 2 calendários, um calendário religioso e um outro calendário cotidiano. A gente vai colocar então aqui no meio da gente o nome desses calendários, porque são muito difíceis para pronunciar, pelo menos aqui sem ter contato com a linguagem. Então, o calendário anual a gente chama aqui de Xipohualti, e o calendário religioso cerimonial Tonalpuhualti. Algo assim. É, parecido com isso, você deve ter entendido. E aí o religioso ele era menor do que o anual, e ele era todo feito especialmente para comemorações religiosas, sacrifícios, esse tipo de coisa. E o anual era feito principalmente para você se organizar com a mudança de estações, para você saber em que momento plantar e que tipo de espécie você tinha que plantar. Era uma espécie de um calendário civil, né, para marcar aquele tempo tradicional. Com relação aos 2 calendários, é muito interessante esse calendário O calendário ritual deles era dividido em trecenas, né? Então, eram períodos, na verdade, de 13 dias, eram semanas aí, ou meses, né? Nesse caso de 13 dias, cada conjunto de 13 dias constituía uma homenagem a uma divindade. E eles se repetiam por 20 vezes em um ano. Então, o ano ritual deles era composto por 260 dias divididos em trecenas. E quando esses 2 calendários se coincidiam, que era algo mais ou menos a cada 52 anos, ocorria uma comemoração com um intuito semelhante à nossa comemoração de Ano Novo, só que com uma pegada religiosa um pouco diferente. Era uma comemoração de Ano Novo e de fim do tempo velho, né? Uma espécie de fim do mundo. Isso, eles consideravam que quando esses 2 calendários coincidiam, ocorreria uma espécie de fim do mundo, o que marcava o fim daquela civilização e do mundo que eles conheciam. E para evitar que isso acontecesse, que começasse um novo ciclo, eles realizavam uma série de sacrifícios voltados ao deus deles, por mais ou menos um período de 1 semana, para agradar aos seus deuses. É interessante isso, então, porque em 2012 nós tivemos ali um surto de pânico e histeria entre muitas pessoas que imaginavam que haveriam previsões, né, aí nos calendários asteca e maia com revelações de que 2012 poderia ser o fim dos tempos, né? E talvez o mais legal nisso é mostrar como os astecas viam que, na verdade, sempre é o fim dos tempos, né?
toda civilização encontra o seu final, encontra o seu ocaso, e para cada civilização há um apocalipse, há um fim do mundo. E esse período de 52 anos é bem interessante, né? É o período assim de auge de uma geração. Né? É, Geralmente... praticamente isso. É uma vida de uma civilização, de uma geração inteira e depois quando começa uma nova geração, um novo mundo. Um novo mundo aí que se abre e que nos mostra também aquela beleza dos diversos pensamentos sobre o fim do mundo. Né? Muitas vezes a gente tem aquele sentimento do fim do mundo voltado para o nada, e a gente vê que grande parte dos povos antigos encaravam filosoficamente o final do mundo como uma parte natural do processo da vida. Isso, e necessário para um recomeço. Perfeito. Bom, é isso. Sobre matemática, calendários, mais algum ponto para levantar, Nayara, por hoje? Eu acredito que não. Só a questão de que a astronomia deles, eles também acreditavam bastante, é algo que a gente classifica agora como astrologia, que eles acreditavam bastante na influência dos astros sobre a vida das pessoas, sobre acontecimentos históricos. Então, acho interessante ressaltar que, basicamente, claro que teve toda uma observação científica dos astros, mas todas as crenças deles estavam envolvidas com um pouco do que nós chamamos de astrologia. Perfeito, então. Esse foi o nosso especial sobre ciência e tecnologia dos astecas, e voltamos em breve com mais um tema super especial para vocês aí no nosso Historiência. É isso e até a próxima!